E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Taina Franco na área até 1 da tarde com você, aqui e pelo site do JJ. Acesse lá www.jj.com.br. Tem a abinha lá, Rádio Difusora, dá pra você ouvir do seu computador, dá pra você ouvir do radinho do seu carro, no seu fone de ouvido, no seu celular, dá pra ouvir, gente. E esse vídeo estará hoje à noite no YouTube também, pra você conferir a face linda do nosso convidado. Hoje eu tô aqui com um produtor, ilustrador, Ed Galileu. Tudo bem com você? Tudo bom, Tainá? A gente estava aqui conversando nos bastidores e a gente estava... Ele que é um militante da cultura aqui na cidade também, né? Produz eventos, além das HQs. A gente vai bater um papo sobre isso hoje, né? Um pouco sobre cultura, um pouco sobre o trabalho dele como ilustrador, desenhista. Primeira pergunta, quando você começou a desenhar na sua vida, assim? De falar, ok, eu vou desenhar e quero fazer coisas para viver disso. Eu costumo dizer que o ilustrador, o desenhista, ele é a criança que não parou de desenhar. Então eu comecei a desenhar como qualquer criança começou a desenhar. A questão é que eu não parei, continuei desenhando. Porque é uma coisa que eu gostava e eu comecei a desenvolver um pouquinho mais, fiz alguns cursos, algumas coisas. Então não consigo dizer assim, tipo... Não tem um marco, assim, um marco zero da sua carreira. Eu sempre desenhei. Qual foi a sua primeira publicação, Ed? Vamos contar que publicação a gente vale fanzine também. Vale tudo. Tá. Então, eu acho que com 16 anos eu já fazia alguns fanzines, que eu me juntava com dois amigos que gostavam de história em quadrinhos também. E a gente criava nossos personagens ali, super-heróis, que era uma coisa que a gente gostava de ler. E fazia histórias com eles, assim, publicava como fanzine, saía distribuindo por aí para amigos, deixava em bancas ali pro pessoal vender. Então, mais ou menos com 16 anos foi quando eu publiquei o primeiro fanzine. Essa cultura de HQ, ela voltou, né? Eu lembro na infância de ter tido muito contato com histórias em quadrinhos, desde do Maurício de Souza até outras publicações que se tinha. Eu não tinha a dimensão do tamanho da Marvel, por exemplo. Não era uma coisa que era tão gigante. Acho que o cinema ajudou a fomentar muito isso, né? De virar algo cult agora, né? Sim. Mas a minha infância foi permeada de leituras de quadrinhos. E parece que isso deu uma retomada agora. Eu não sei se é a minha percepção de fora, né? De um adulto de fora. Ou se com o passar dos anos, assim, houve uma retomada de histórias em quadrinhos. Não sei, a percepção que eu tenho é que assim, na época, quando eu era criança, eu comecei a ler quadrinhos porque minha mãe trabalhava na casa de uma mulher e ela me trazia quadrinhos da Disney, Turma da Mônica e tal. Foi aí que eu conheci quadrinhos. Mais tarde eu conheci super-heróis, né, assim, esses super-heróis da Marvel, da DC. E aí que nessa época eu conhecia algumas pessoas. Só que assim... Pô, quando eu era criança a gente não tinha um acesso global, ali, não existia redes sociais, coisas do tipo. Então, pra mim, tipo, é só eu e mais alguns amigos que leem quadrinhos. É a mesma coisa que eu senti, assim, então, que era um grupo ali do teu bairro, da tua escola, um grupinho. Mas não, porque se a gente for ver o que se vendia de história em quadrinhos no Brasil, os números da Editora Abril, na época da Editora Abril, que foi quando deu um boom ali, Marvel, DC e tal, aqui, os números que tinha ali de vendas, distribuição nacional, olha, se chegar a 10% hoje é muito, tá? Sério? Reduziu muito a quantidade de venda de histórias em quadrinhos, publicações. Bom, um exemplo é quantas bancas a gente via quando a gente era criança e quantas bancas a gente vê hoje. A gente não frequenta mais esse espaço, não frequenta. Né? Tem um pouco da internet, porque hoje em dia tem muita coisa digital. E eu acho que assim, reduziu mesmo a quantidade de leitores. A gente consegue perceber a popularização dos heróis dos quadrinhos graças ao cinema. Então, quando eu era criança, pô, eu adorava Luke Cage, mas ninguém conhecia o Luke Cage até saiu uma série dele pela Netflix. Hoje, você gostou da série? Só pra gente fazer um paralelo assim, o quadrinho era muito melhor que a série? Porque assim, ele era um personagem que eu sempre fui fã, eu comprava as revistas dele porque eu gostava do personagem. Então quando saiu eu já fiquei feliz. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que
é muito fácil me agradar. Porque, pô, não tinha isso quando eu era criança, assim, nunca imaginei que eu fosse ver uma série do Luke Cage. Então, hoje em dia, a popularização desses super-heróis é muito maior, mas por causa dos cinemas, porque eu garanto pra você que 80% das pessoas que conhecem ali a Capitã Marvel, você pergunta, o que você já leu dela? Nunca. Nada. Nem sabia que ela era então, uma personagem. Mas surge essa nova geração aí, que é a geração do cinema, Sim. que eventualmente acompanha, né, mais a fundo, assina canais de cultura pop, porque hoje tem muito, né? Isso. Eu lembro quando o Omelete era mato, né? É. E hoje é um dos maiores canais aí de cultura pop do Brasil. Isso. Enfim, tem as outras ações também. Outros canais. O que me dá a impressão é que as pessoas, até com a internet, a gente não pode negar essa facilidade, né? Elas conseguem se aprofundar muito, muito rapidamente quando elas se identificam com um personagem, tipo Capitã Marvel. Então é possível você assistir o filme, ver milhares de resenhas de gente contando história e achar HQs, assim, Isso. baixar, enfim. Não, exatamente isso. Do mesmo jeito que a popularização dos personagens não significa que aumenta a quantidade de venda, eu acho que assim, pelo menos de pouquinho, faz com que as pessoas fiquem curiosas para conhecer os personagens das histórias em quadrinhos. Um exemplo disso eu sempre dou que assim, eu nunca gostei de literatura, nunca fui uma pessoa que tipo, na época de escola gostava de ler livros assim. Vou ler Machado de Assis, toda a coleção. Exatamente. Só que, por conta de uma história em quadrinhos do Spaca, que é um cartunista aqui no Brasil, tal, conhecido meu também, eu li Jubiabá, que ele fez uma adaptação do romance do Jorge Amado. E, pô, eu gostei tanto daquilo, mas assim, a história em quadrinhos de certa forma é um resumo. Sim. Tá? Porque se você for fazer a obra, tal, ela tem muito mais páginas, tal. E por conta disso eu fui procurar e conheci muitas outras obras de Machado de Assis, o Alienista, já li, Dois Irmãos, que o Gabriel Bay e Fábio Moon fizeram uma quadrinização Eles são recentemente. maravilhosos, né? Então, eu conheci muita coisa de literatura porque eu li nos quadrinhos, e aí eu fiquei curioso para, assim como acontece com o cinema, por exemplo, quando eu assisti o ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu fiquei fascinado por aquilo e eu quis conhecer aquilo e muitas outras obras dele. Então acho que acontece a mesma coisa por causa dos quadrinhos. Mas hoje a publicação de história em quadrinhos assim, é muito menor do que 20 Embora tenha dado esse boom aí, sim, né, como as pessoas têm acesso à internet, a outros conteúdos também, a venda, ir na banca e comprar, né? É mais difícil. Abriu um sebo aqui na esquina, né? Eu passei, você tava tá cheio de HQ ali, passei, deu uma entrada, deu uma fuçada. Mas é um grande problema também, porque essa popularização. Porque eu ia em sebo e eu pegava algumas coisas bem antigas, assim, nossa, que legal, comprava pra conhecer e tal. E eu passei ali, inclusive, e eu vi algumas revistas, são revistas antigas, são revistas da década de 60 e tal. E que há alguns anos atrás eu compraria ali por alguns centavos, porque é uma revista velha. Hoje eles têm acesso à internet e eles pesquisam. E aí tá lá, tipo, uma série, tipo, tantas revistas, R$600, entendeu? Porque é item de colecionador. Sim. Então, existe uma gourmetização ali também das histórias em quadrinhos, muita coisa saindo com capa dura e tal, e que deixa um pouco menos acessível. Aquela, tipo, eu era a pessoa que eu ganhava uns trocados ali da minha mãe e da minha avó, e eu ia na banca e comprava uma revistinha, dobrava ela, colocava no bolso. Não tinha aquela coisa de estar no plástico, isso, né? Então, eu sou colecionador, hoje eu tenho o maior zelo pelas minhas revistas, estão todas organizadinhas ali e tal, mas assim, parece que hoje a gente não tem aquela coisa que é uma coisa só pra você pegar e ler e passar pra outro, ou então guardar, mas assim, encareceu muito também por conta disso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse mercado aí da cultura pop, justamente desses valores gourmetizados aí nas revistas velhas, que agora são itens de colecionador. Eu vou chamar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta com Ed aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje meu convidado é Ed Galileu, falando sobre o quê? Sobre cultura pop, HQ, mercado,
tristezas da vida, políticas públicas e muito mais. A gente estava falando aqui da revista velha hoje custar R$600, né? O regulador de preço da cultura pop acontece ali num mercado paralelo ao mercado da vida real, né? Sim. Esses preços aí... A lei da oferta e da procura, né? Então, tipo, tem muita coisa antiga aí que, pô, há 20 anos atrás eu comprava num sebo ali por R$2 e hoje vende-se por 80, assim, sabe? Suas peças, por outro lado, também passam a valer mais, né? A sua coleção, você tem um grande patrimônio que vale mais que barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Exatamente. Exatamente. É uma coisa assim, tem claro que o valor emocional ali, né? Que é uma coisa... É inestimável. Né? É inestimável e tem esse mercado aí que, assim, vamos supor, eu quero completar uma coleção minha de uma coisa bem antiga. Eu não sou daqueles que paga alto. Então vamos supor, tem uma revista ali chamada Heróis da TV, da editora Abril, formatinho, que eu tô tentando completar minha coleção. E às vezes eu acho que é um número que me falta, mas o cara tá vendendo por R$60. Eu não tenho coragem de pagar. Até porque uma hora ou outra eu acho alguém vendendo a 5. Eu vou lá, eu compro e tal. Mas existe muita gente que paga e gente que ganha dinheiro com essa comercialização também. A gente estava falando aqui nos bastidores de como está funcionando hoje o mercado das editoras, né? A gente vê aí um movimento das editoras fechando, dos artistas, ilustradores sendo pouco valorizados, né? Esse mercado ele está muito... Tudo bem, tem internet, você baixa coisa, mas isso não quer dizer que não tem uma arte, um trabalho, um grupo de pessoas ali nesse mercado que viabiliza essas coisas, inclusive, estarem na internet, né? Sim. Você, como ilustrador, como que você enxerga o mercado hoje com essa baixa de tantas editoras, essa falta de investimento, né, no setor literário? Então, a gente conseguiu ver aí nos últimos anos a falência da editora Abril, que foi um baque assim, para o mercado editorial brasileiro. A editora Abril era a editora que mais publicava histórias em quadrinhos ali nos anos 80, anos 90. Foi uma coisa gigantesca, assim. E isso reduziu, né? Com a chegada da internet, né? Muita gente lê ali coisas online e tal. Tem gente que faz o negócio de escanear tudo ali, colocar para a pessoa poder ler. A falta de incentivo, né? Porque eu acho que histórias em quadrinhos é uma das melhores coisas para a criança começar a ler, assim, a alfabetização. Conheço muita gente que fez isso, eu mesmo foi um dos que se alfabetizou praticamente com as histórias em quadrinhos ali, mas existe pouquíssimo incentivo, tá? E isso aliado a essa dificuldade de vendas hoje, porque não existem mais bancas, então as grandes livrarias dominam tudo. História em quadrinhos mesmo as revistas tipo de capa dura, que são aquela, como eu disse, gourmetizada e tal, que poderia estar sendo vendido em bancas, por que não acontece isso? Não tem um lucro, as bancas não têm lucros e muitas vezes umas livrarias, até livrarias menores também não tem. Porque tem aí os sites que vendem pela internet e conseguem, por conta deles não estarem pagando ali uma porta aberta e tal, eles conseguem vender por um preço mais baixo. Teve um amigo meu que ele colocou algumas coisas para vender na Amazon, por exemplo, e ele pegou e falou assim: cara, você acredita que na Amazon estão vendendo a minha revista mais barata do que eu paguei para fazer? E é uma coisa de louco. Nossa, assim, sabe? Loucura, né? Porque o que acontece? Tudo bem, eles pegam já com um valor baixo, mas às vezes eles vendem um valor abaixo do que eles compraram só para ter um fluxo ali gente, né? Porque geralmente vai comprar um, daí já compra outro, ele não ganha naquele, mas ganha no outro, né? Exatamente. E aí isso faz com que não tenha espaço para banca, livrarias menores fechem, só as maiores estão sobrevivendo. E olha lá. Porque a gente está vendo aí também a Livraria Cultura, né? Fechando. Então, tá difícil o mercado. A gente percebe que ainda estão publicando, mas assim, as publicações, que são muitas ainda,
mas são em pouca quantidade. Tem muita gente publicando porque tem muito artista, tem muita gente que tem essa necessidade de não preciso publicar. Tem as publicações independentes, até de história em quadrinhos, que cresceu muito, mas muito mesmo nos últimos anos. Mas assim, existe uma desvalorização por conta disso. Eu trabalho com ilustração editorial, né? E eu percebo que as editoras cada vez pagam menos. Por que eles pagam menos? Porque percebem que a demanda de trabalho tá pouco, então eles podem jogar o valor o preço onde quiser. Lei da oferta e procura, né? Que é o maior regulador de mercado, né? Você falou que acabou de ilustrar uma obra do Monteiro Lobato, é isso? Sim, no começo desse ano eu fiz 3 livros de ilustração editorial. Uma foi do Monteiro Lobato, né, se chama 365 Dias de Monteiro, que eu tive que, na verdade, chamar uma equipe, porque eram muitas ilustrações, era uma ilustração por página, que eram 365 ilustrações. Então eu trabalhei nele ali, eu e uma equipe. Depois fiz mais 2 também, que é Poliana e Poliana Moça, que também pela mesma editora, que eu ilustrei também. Mas é isso, se eu for comparar o que se pagava para ilustração editorial há, sei lá, 10 anos atrás, o que se paga hoje, é muito pouco, assim, desvalorizou bastante o trabalho dele. E fica inviável até para o artista, né? Porque o artista que vive de arte, ele não consegue, sei lá, sustentar o dia a dia dele, né? Pega um trabalho, se dedica àquilo exclusivamente, cada vez mais difícil se dedicar exclusivamente a uma atividade, né? O trabalho de artista é complicado porque, assim, a pessoa geralmente quando ela te procura, quanto tempo você leva para fazer isso? Tipo, eu faço isso em 10 dias. Aí você cobra um valor, ela fala, pô, mas você vai trabalhar só 10 dias e vai ganhar tudo isso. Só que ela não entende que é a obra, eu não sei se eu... Tem primeiro o valor artístico, que é assim, peraí, mas quem vai fazer isso se não for eu? É outra pessoa? A pessoa vai cobrar menos, mas ela tem a capacidade para fazer isso daí? E se tiver, tipo, eu acho que tem que pensar assim, eu faço isso aqui, eu demoro 10 dias, e nos outros 20? Você vai me dar outro trabalho? Se você tiver outro trabalho para me passar para os outros 20 dias, a gente pode negociar, porque assim, eu cobro esse valor porque eu não sei se nos outros 20 dias eu vou ter trabalho, né? Então não é só isso, não é só avaliar ao tempo de trabalho. E outro... Que não significa nada também, né? O tempo de trabalho não significa nada. A história do cara que cobra R$2.000 para apertar um parafuso, o parafuso custou R$1, né? Tem essa lenda aí que exatamente, eu falo assim, habilidade, quando a pessoa perguntar quanto tempo você demora para fazer essa ilustração, tipo, para executar ela, eu vou demorar 30 horas. Mas para fazer ela, eu vou demorar mais de 30 anos, que foi o tempo que eu estudo. Sim. Entendeu? Porque se fosse há 30 anos atrás, eu não conseguiria fazer ela nessas 30 horas, assim. Então tem o tempo de bagagem também, né? E o trabalho que eu vou conseguir executar. Então esse é o trabalho do artista. No próximo bloco eu quero falar com você sobre as Comic Cons, esse mercado que rola aí, saindo do papel, né, e indo para grandes eventos e eventos que você produziu aqui na cidade. E eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou com um ilustrador, ilustríssimo Ed Galileu aqui, comigo, batendo um papo sobre HQ, mercado, editorial e as mazelas da vida. A gente estava falando aqui nos bastidores agora sobre o tempo da leitura, e isso é uma conversa muito recorrente aqui na rádio, né? Como sempre que a gente fala de educação e de incentivar a leitura, a gente esquece que a criança é criança, né? Várias pessoas não gostam de ler justamente porque foram obrigadas a ler algo que não condizia com a sua idade ou com a sua área de interesse, enfim. Isso é um crime que se comete, porque vemos aí muita gente no Facebook que não sabe interpretar um texto, por exemplo. Isso é falta de leitura, né? Estimule crianças a ler HQ, é um bom começo aí, né? Porque é bem lúdico, aliás, a gente está falando aqui, você ajudou a fundar aquela gibiteca lá na Biblioteca Municipal, né? Sim. A gibiteca Gedeone Malagola, foi eu que sugeri o nome, por conta do Gedeone ser um dos grandes mestres das histórias em quadrinhos no Brasil, e ele morava em Jundiaí e tal, até os últimos dias de vida dele.
E assim, foi uma proposta que foi passada pela diretora da biblioteca na época, e ela me chamou, eu conversei, sugeri tudo e tal, e aí eu ajudei ela a criar um modelo ali de gibiteca. Não é o modelo ideal, porque é um espaço dentro da biblioteca. É triste saber que em Jundiaí não tem uma gibiteca. Uma gibiteca que seja separado, entendeu? Que não é um espaço dentro da biblioteca, porque várias cidades têm, São Paulo tem muitas gibitecas e tal. E que mesmo esse espaço ele não tenha uma movimentação, atividades na área de histórias em quadrinhos ali. Não está acontecendo nada. Porque você faz a gibiteca num lugar que se perde silêncio, né? Sim. Então você acaba não tendo essa troca e se torna pouco interessante, né? Tem isso também, mas assim, é o fato de não acontecerem coisas ali para chamar, para incentivar as crianças a conhecerem o espaço e não só conhecer, porque não adianta você chamar, mas a gente traz crianças da escola e mostra para eles o espaço. Tá, mas e aí? Quem conversa com eles sobre histórias em quadrinhos, fala da importância, apresenta personagens, tá? Isso daí não acontece, que a gente vê acontecer em várias bibliotecas pelo Brasil aqui e não acontece lá. Então falta um pouquinho desse incentivo ali, de trazer os personagens das histórias em quadrinhos para a vida das crianças. A gente estava falando aqui, você está falando desses eventos e você fez a Comic Con aqui em Jundiaí, né? Há quantas andam? Porque é um evento super importante para a cidade, que gera ali um retorno para a economia local, vem gente de fora, movimenta, né, o cenário cultural e econômico da cidade. E como tem sido isso? Quantas edições foram feitas? Foram realizadas 12 edições do Jundi Comics, que foi um evento que começou em... É o Comic Con aqui. Comic Con, a Comic Con de Jundiaí. Foi o primeiro evento que aconteceu nesse sentido, né, de cultura pop, história em quadrinhos aqui em Jundiaí em 2000. De lá pra cá, a gente teve um grande período ali sem realizar o evento por falta de apoio, assim, porque até o 6º evento, ele foi feito sem um centavo de dinheiro do poder público. Era sempre eu e mais alguns amigos, a gente bancava tudo e corria atrás, fechava a programação, e a prefeitura no máximo cedia um espaço pra gente fazer. Teve ano que nem espaço eles cederam, a gente teve que correr atrás de um lugar particular. E depois do 7º evento pra frente que começou a entrar um pouquinho de ajuda do poder público, que eu tinha que mandar um projeto, falar, ó, o projeto vai ser isso e tal, e era uma ajuda basicamente para bancar algumas atrações. Nos últimos 2 eventos, por conta do pessoal do Sesc conheceu o evento no evento anterior, né, 2016. Que esse Otávio, que a gente gravou lá. Isso, exatamente, que foi lá na biblioteca, foi bem legal. E aí o Sesc conheceu o evento ali. E aí eles entraram em contato comigo e falaram, Ed, a gente quer levar esse evento para dentro do Sesc, é um evento muito legal, eu acho que a gente pode fazer esse evento crescer. E realmente foi o que aconteceu. Os últimos 2 anos foi realizado no Sesc e a gente conseguiu levar 10 mil pessoas para dentro do Sesc, em cada um desses eventos. O pessoal do Sesc mesmo falou que desde a inauguração nunca passaram por lá tanta gente, assim. Então é o evento que mais levou gente para o Sesc. Porém, esse ano, infelizmente, eles não vão poder realizar o evento, por motivos deles ali. E eu tô na luta. Não quero deixar o evento morrer, tem algumas pessoas aí me ajudando. Mas a gente sempre esbarra, em primeiro lugar, na questão financeira, né? Porque se não tem ali um apoio do Sesc, no caso da Prefeitura de Jundiaí, a Secretaria, que nunca ajudou com dinheiro, assim, muito dinheiro, que dê para bancar todo o evento, mas sempre tinha uma ajudinha de custo que a gente bancava o básico ali e depois corria atrás do resto. É muito amor, né? Porque na verdade você ganhar dinheiro nisso, você não ganha, né? Você acaba custeando o espaço, as atrações, os custos. Eu não vou falar que eu nunca ganhei dinheiro por isso, porque, como eu disse, os últimos 2 anos foi no Sesc. Sim. O Sesc valoriza e assim, eu ganhei como produtor. Mas não é um trabalho que... Porque assim, você fica 1 ano organizando. Ele não paga 1 ano de trabalho. Não, é uma coisa assim, ó. Eu vou ser sincero pra você, eu acho que nos últimos 3 meses antes do evento, praticamente eu só corro atrás disso, Dedicação assim, exclusiva. sabe? Fora algumas coisas que é
já definido antes, assim, que a gente já vai organizando. É isso que as pessoas não entendem. Quando você fala, veio uma verba do poder público, as pessoas imaginam que você fica um ano inteiro recebendo salário para produzir aquele evento pontual. E não é assim que funciona a vida do artista, do produtor, né? E é uma coisa assim, é sempre... Ó, você me manda o projeto, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu tenho que mandar justificar tudo aquilo ali, né? Com os gastos. E aí o evento é realizado, depois do evento realizado eu tenho que emitir nota fiscal e aí receber um valor que, assim, não vou falar, mas é muito pouco. Sim. E aí eu vou pegar esse dinheiro depois que eu receber, 15, 20 dias depois, para pagar essas pessoas que fizeram. Alguns eu tenho que pagar até antes, porque não aceita vir se não receber pagamento antes. E então é trabalhoso, né? Esse ano, como eu falei, eu não tenho o apoio do SESC. Estou aguardando uma resposta da Secretaria de Cultura, ver se eles vão conseguir bancar algumas atrações. Da unidade de gestão, né? Da unidade de gestão, isso. Mas estou correndo para ver se eu faço o evento. Já tem uma data ali, um local ali que me cederam para fazer, mas... Pode revelar essa data? Pode dar um spoiler aí? Pode. Se tudo der certo, a gente vai fazer já a informação oficial semana que vem, mas é dia 9 e 10 de novembro. Tá? Gente, dá tempo de você aí, da iniciativa privada, ajudar esse evento a acontecer. Sim, até porque é o que eu falei, é um evento que, se a gente tem uma produção legal, atrações legal, a gente consegue levar 10 mil pessoas no evento, no mínimo, entendeu? Dá para crescer ainda, a gente percebe que os eventos pelo Brasil ali estão crescendo e assim, pô, é interessante para uma pessoa da iniciativa privada ali estar dentro do evento para estar apresentando o seu trabalho. Principalmente empresas que têm como público-alvo jovens, né? As pessoas mais jovens, se bem que o público é muito variado, né? Você não tem um público de 0 a 100, né? O seu público, porque você pega colecionadores, entusiastas, uma nova geração aí. Muita gente de todas as idades, de todos os gostos ali, porque é o que eu disse, em 2000, quando a gente fez esse evento, eu falei que eu fiquei preocupado porque eu achei que só eu e meus amigos gostavam de quadrinhos. E a gente se surpreendeu, entendeu? Porque a gente não tinha acesso a redes sociais, coisas do tipo. Então a gente se surpreendeu porque apareceu muita gente. Imagina hoje em dia, porque não tem quem não conheça o Deadpool, o Homem-Aranha, ou um youtuber ali que fala de alguma coisa relacionada a isso. Então, o público é grande. A CCXP que eu digo, o tanto que cresceu nos últimos anos e o tamanho desse evento que é hoje no Brasil, né? O maior evento do mundo. Já tá o maior. Já é o maior evento do mundo. Eu achei que fosse aquele dos Estados Unidos. San Diego passou o público, entendeu? A quantidade de público da CCXP aqui no Brasil passou de 200 mil pessoas. E aí você pega um evento que acontece em São Paulo, que tem um nível internacional, que também começou pequeno, foi crescendo, cheio de patrocinadores, cheio de gente de iniciativa privada, desde cartão de crédito até comida, tem tudo com a rede de lanches, enfim, patrocinando esse evento. E não é à toa que isso acontece, né? Porque tem um retorno, porque esse público dá um retorno. E o detalhe é que a CCXP é um evento pago, você paga, a bilheteria não é barata, é bem caro. E o Junte Comics, eu falei que tem alguns amigos que falam, pô, você tá bobeando, por que você não começa a ganhar dinheiro com isso, cobra ingresso? Eu falei, não quero. Eu falei, se for preciso, vou fazer desse jeito, vou procurar um clube, alguma coisa, alugar, e aí tem um gasto maior e aí eu vou ter que cobrar bilheteria. Mas para este ano ainda não vai ser assim. Eu quero que seja de maneira gratuita, mas aí tem os entraves do poder público também, entendeu? Porque não é tão simples também eu aceitar ali um patrocinador para colocar um stand de venda ali no a gente estava falando disso. Tem uma lei em Jundiaí que, por exemplo, você vai fazer um evento ali no Parque do Carbonari. Parque do Carbonari, o Parque da Uva. Cada estande que você coloca ali dentro, você paga uma taxa de R$900, não é isso? Taxa de R$900. Então, assim, fica muito pouco atrativo para quem vai investir, porque daí você tem que colocar. Eu tenho uma barraca, eu tenho que montar a barraca, tenho que pagar o espaço, a estrutura, e aí eu tenho que pagar R$900, que às vezes eu não consigo tirar esse dinheiro em termos de venda, dependendo do que você vende.
Você não consegue ter esse retorno rápido para ter valido a pena. É uma lei muito sem sentido, porque eles Inviabiliza. cobram o mesmo valor para cada stand. Então, tipo, o cara que é dono das Casas Bahia e colocou um stand ali vai pagar R$900 e o tio da barraquinha de pipoca vai pagar R$900. Eu sei que o poder público está precisando arrecadar, né? Porque não sei o que acontece, que o dinheiro nunca dá, mas a gente precisa repensar aí, nós produtores, né, que estamos na lida e tentando fazer eventos em Jundiaí, lembrando que isso gera dinheiro para a economia local. Quando você faz eventos, você traz gente de fora da cidade, você faz a pessoa sair de casa e gastar dinheiro no comércio, né? Principalmente um evento de entrada gratuita, que é o caso do Exatamente. A gente está fazendo um trabalho que era para ser do poder público. Entendeu? Era para ser uma política pública. Isso, mas não existem eventos voltados para a cultura pop aqui. Eu vou lá e faço porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu entendo, junto com isso tem história, só que aí a gente esbarra nisso. Então, para você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo, vamos derrubar essa lei. Tem uma proposta aí, vamos fazer uma baixo-assinada e começar a conversar sobre essa lei, porque realmente inviabiliza eventos aqui na cidade, né? Sim. Vou chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta para falar onde você assina esse ramo de som. A gente estava aqui falando um pouco, a gente fala um pouco das leis, né, de arrecadação, enfim, a gente entende que o município tem que arrecadar, mas também você arrecadar sufocando possíveis produções na cidade também não resolve muito, né? Porque você cobre a cabeça, descobre o pé, né? Exatamente. Se você fortalecer esse movimento, você consegue arrecadar muito mais dinheiro, né? A verba para a cultura, a gente sabe que não é muito. Uhum. Mas aí, a partir do momento que você dificulta a realização de eventos culturais ali, por produtores, eventos particulares, principalmente um evento, como eu disse, junto com comics que não cobra entrada, que é livre para todo mundo, você está reduzindo ainda mais as opções culturais da cidade, né? Eu acho que, eu sempre falo, né, que quando você quer destruir um povo, você acaba com a cultura dele, né, que ele perde a identidade, né. E Jundiaí, embora seja a terra dos italianos, a terra da uva e tal, Jundiaí é muito maior que só isso, né. De muito mais. A gente, tudo bem, ok, preservar a memória e preservar, né, esses espaços de memória, mas a gente tem, sei lá, algumas atividades culturais aí que são dizimadas, né, em prol de outras. E em 2019 tem muita coisa acontecendo e a gente não pode a cultura não pode se pautar, também é uma crítica que eu faço aqui, não só a cidade, mas a esse contexto que a gente vive no Brasil. A cultura não pode se pautar na religião alheia, não é a religião que determina o que é cultura e o que não é. A gente está vivendo aí um caos, a Ancine agora, não pode, a Ancine só vai ter filmes agora. Não, saiu a matéria. A Ancine só vai ter filmes agora que atendam à demanda da maioria judaico-cristã. Então é esse momento que eu acho muito perigoso para a cultura, e é aí que o artista que já está lá na luta, assim, né, se insurgindo, nesse levante aí, também fica exausto, né? Inclusive, a gente fala isso pensando nas pessoas que são da religião judaico-cristã ali, entendeu? Católico, evangélico, deles lutarem para que isso não aconteça, entendeu? Porque não é uma briga de qual religião é melhor do que a outra, entendeu? É uma briga para manter as coisas separadas. E lembrando que o Estado laico, né, ele devia estar aí para todos, e não está, né? Não é isso que acontece hoje. Porque a pessoa tem que se colocar no lugar de pensar assim, pois se a pessoa que está aí no poder fosse de uma religião de matriz africana e começasse a fazer as leis dela baseadas nas crenças que ela tem, como que eu me sentiria? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Tomar um cuidado disso daí, para não aplaudir só porque, mas isso que ele está fazendo está beneficiando a minha religião. Não tem a ver com religião. E o problema é que quando o governo vai por esse caminho e os governos começam a atender demandas de igreja por conta de quórum de votação ali, a gente tem que ficar atento às políticas públicas. Você faz parte do Conselho de Cultura, né? Sim, eu voltei para o Conselho de Cultura, né, na última eleição que teve esse ano, porque assim, eu estava sentindo uma fragilidade ali, tipo,
uma falta de diálogo com a sociedade civil, né, pela gestão cultural da cidade. Então eu voltei a fazer parte, inclusive eu vou fazer aqui já um convite para as pessoas participarem do Conselho de Cultura, das câmaras setoriais. Ocupem as câmaras setoriais, porque também tem esse movimento contrário, querendo diluir os conselhos, que é onde a população perde a voz. Isso aconteceu em São Paulo. Sim. O Dória destituiu todo o Conselho de Cultura e ele selecionou algumas pessoas para fazerem parte. Não tem sentido um Conselho de Cultura onde ele é indicado pelo poder público. Sim. É o contrário. Eu sei que o papel do Conselho de Cultura não é brigar com o poder público, tá? É levar a demanda, levar ali, tipo, o que está faltando na área da cultura. Eu sou da Câmara Setorial de Artes Visuais e uma das nossas brigas, inclusive, a gente tá sempre ali discutindo ações culturais na área de artes visuais. Eu falei isso em uma reunião do Conselho, que eu sei que a verba da cultura é pouca, porém, o que é feito aqui na cidade para artes visuais? E quando eu digo que é feito, não é, mas tem exposição, tá, mas quanto é gasto? Quanto desse dinheiro Qual é o investimento? Qual é o investimento da cultura na área de artes visuais? E literatura? Artes visuais e literatura é praticamente os primos pobres da cultura na cidade, né? Porque por menos que seja, deveria ser mais, mas ainda a gente vê acontecendo festivais de teatro, festivais de dança, tem orquestras municipais. Porque algumas coisas já viraram políticas públicas por demanda e já tem a verba destinada, a verba anual destinada. Então, exatamente, assim, já estão garantidos que vão acontecer porque há uma destinação de verba. E as outras coisas? É por isso que a gente fala de política pública. A pessoa acha que a relação dela com o governo acaba no momento do voto. Eu votei, se é meu funcionário, tem que obedecer. Cara, não é assim que funciona, você tem que cobrar. Tem que ir na Câmara Municipal de terça, de quinta, não sei que dia que funciona na tua cidade, para ver o que os vereadores estão aprovando e passando. E Jundiaí, eu acho que tem que acompanhar de perto, porque algumas coisas que acontecem lá são muito graves e muito inconstitucionais também. Então, né, a gente tem esse movimento aí da Câmara. As câmaras de cultura, os conselhos, né, criança, adolescente, cultura, enfim, você tem vários conselhos na cidade de patrimônio, enfim, que ali é onde você tem voz para dialogar com o poder público. Não adianta fazer textão no Facebook falando, olha que merda que está acontecendo, sem participar da vida política da cidade, né? Exatamente. Eu acho que antes de você poder cobrar o poder público, você tem que entender o motivo daquilo que está sendo feito. Não estou dizendo que geralmente tem um motivo para ser feito. Não, mas eu acho que a gente tem que ocupar as câmaras. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, ocupe ali a Câmara de Literatura, procura saber quando tem as reuniões da Câmara de Literatura e participe das discussões para que a sua opinião possa ser levado para o poder público também e você possa participar das decisões na área da cultura. Porque senão a gente vai só ficar sentado no sofá de casa reclamando do que o governo está fazendo. Isso, né? E quem faz ali são eles e a gente não pode opinar, só vai poder reclamar se a gente não gostar do que foi feito. E a gente tem que lembrar que o poder público, embora a gente tenha essa ilusão que o governo tem que fazer, o governo tem que ser provocado. Sim. As alterações, as políticas públicas só acontecem quando isso tem essa voz mais ativa da sociedade civil pleiteando, né? Porque senão não vai acontecer. O governo tem que ser provocado para ter aí as políticas públicas e a gente ter uma continuidade em trocas de governo, em trocas partidárias, enfim, né? A política pública é a única coisa que pode garantir um pouco a continuidade de programas legais, né? Isso. É isso. Gente, quer se despedir da turma? Acabou o programa. A gente fica aqui o dia inteiro falando de política pública, reclamando da vida e tentando achar soluções. Assunto tem. Ed, fala de Catarse, o que você está fazendo? Então, eu tô participando... A gente nem falou das suas publicações, tudo bem. Né, quadrinhos. Então, o ano passado eu publiquei a revista Japi, que foi uma revista que foi financiada pelo Catarse, né, financiamento coletivo. Qual que é a proposta dessa revista? A gente juntar pessoas que fazem quadrinhos aqui na região, cada um desenhar uma história, deu um tema ali, cada um fez uma história. E a gente publicou ela, inclusive ela está concorrendo ao troféu HQ Mix, que é o Oscar das histórias em quadrinhos. Olha só, gente! Esse ano.
vai acontecer a entrega do troféu dia 15 de setembro, ali no Sesc Pompeia, né? Tem Serginho votação? Grois, Tem algum lugar que então, a gente pode ir lá votar e a votação, votar nele? Então, a votação ela é feita por especialistas, por pessoas da área dos quadrinhos. Né? Não gostei. Devia ter uma votação popular. Então, tipo, é o jabuti dos HQs. Agora é torcer para que a gente leve esse prêmio dia 15. Que legal. E se tudo der certo, ano que vem eu quero lançar a revista Japi número 2 também, chamar outros autores aqui da região também. Eu gosto de incentivar pessoas que estão começando. A primeira revista Japi, ela teve 4 autores já que já tem um trabalho ali na área de história e quadrinhos, e 4 autores que são iniciantes. O ano que vem eu quero repetir essa dose, né? E esse ano eu estou participando de uma revista chamada Histórias para Não Dormir, que é uma coletânea de histórias baseadas nos personagens do HP Lovecraft. E ela tá no Catarse, procurem lá, quem quiser apoiar. Vou deixar o link para vocês, pra gente apoiar aí esse trabalho novo do Ed. Isso. Teve o Poieses também, né? Foi o Casa Poieses, ele lindo. foi financiado pelo programa Estímulo à Cultura aqui de Jundiaí, que eu mandei o projeto, a gente foi selecionado. E é uma história em quadrinhos baseada numa peça de teatro do Claudio Albuquerque, que foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque eu consegui brincar muito com a narrativa das histórias em quadrinhos. Maravilhoso. E ele foi muito bem recebido, assim, muita gente gosta. Ó, já fica convidado para voltar com novos projetos. Espero que a gente possa falar bastante do Junte Comics aqui, que a gente consiga esses apoios para que aconteça, né? Para que a cidade tenha esse levante de cultura e esse oásis, né? Eu falo, quando acontece uma ação cultural, é um oásis que acontece no meio desse caos todo que a gente está vivendo. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Leiam quadrinhos, comprem quadrinhos, paguem os artistas e bebam água. A pessoa desidratada fica boa. Beijo, gente. Amanhã não volta, amanhã é feriado. Amanhã não tem a gente, né? Amanhã não tem, mas sexta-feira eu tô aqui. Obrigada, Ed. Valeu muito ter vindo. Conseguimos fazer. Beijo, tchau.